E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender e também a Pedro. E era uns dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido e encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos em as nome cadeias. de Jesus. Oramos Assentando, a Deus. pode glorificar Soberano a Deus. Fique à vontade. É óbvio que todos sabem, né? Que desde quando Jesus veio apregoar o Evangelho, ele já sofria perseguição. Ali já eram sinais para quem o seguia do que estava para vir em tempos futuros, não muito distante. E Jesus Cristo passou por esse processo, mesmo antes dele ser levado à cruz, já demonstrava ali um grande sinal de perseguição, de sofrimento. Só que a gente vê que Jesus, até o momento, entre aspas, né, ele está sozinho, no meio desta peleja, dessa perseguição. A gente vê o inimigo com suas afrontas pesadas sobre ele. A gente percebe isso, que é muito notório. Só que o que nos chama muito a atenção, os que mais perseguiram a Jesus foram os próprios judeus, o seu povo, né? Gente de sua gente, sangue do seu sangue, é que o perseguia Jesus, que buscava ocasião contra ele. Meus queridos, a gente vê o sofrimento absurdo de Cristo Jesus, só que Jesus ele foi enviado para isso, todos sabem disso, que Jesus foi enviado para isso, que esse era o objetivo dele, ele tinha que passar por isso. Só que quando a gente faz uma análise disso daí, a gente vê que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Nós vemos a Bíblia, Paulo disse que Jesus Cristo, sendo 100% Deus, 100% homem e 100% Deus, ele não teve por usurpação de usar do seu poder, ou seja, ele não usurpou do seu poder para poder vencer a batalha nessa terra, mas sim como homem, ele enfrentou as pelejas, como alguém enviado por Deus, um homem enviado por Deus para passar por essas pelejas. Eu devo abrir um parênteses aqui nessa mensagem e dizer algo, que Deus nos chamou, Ele nos capacitou para enfrentar certas pelejas, aquilo que às vezes que a gente nem esperava em suportar, nós suportamos, porque Deus nos chamou, Deus nos capacitou para isso, né? Então a gente vê Jesus Cristo sofrendo na cruz
por amor a nós, para cumprir o seu chamado na terra. Após Jesus padecer na terra, após Jesus padecer naquela cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, lembrando de que antes dele ser crucificado, ele disse aos discípulos dele que eles iriam padecer perseguições. Não foi predito para eles isso? Foi assim que Jesus o disse. E Jesus Cristo já deixou em aberto para eles que eles iriam sofrer perseguição. E nós vemos isso cumprir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição cerrada sobre a vida deles. Só que eu devo dizer que o seguinte, que Pedro, ele está aqui, sofreu perseguição e está sendo preso, levado à prisão. E observa bem que mais uma vez é citado aqui os judeus. O sujeito, mais uma vez, a Bíblia vai dizer que Herodes, vendo que isso agradava os judeus, vamos perseguir mais, vamos prender Pedro também, vamos ir atrás de Pedro, vamos atrás de apóstolo Pedro e vamos prender ele. E assim fizeram, prenderam Pedro. Mas o negócio é o seguinte, a gente vê que Pedro, em hipótese alguma, se levantou contra Herodes e se levantou contra o judeu. Tem uma coisa muito importante acontecendo aqui neste momento, e da mesma forma aconteceu nos tempos dos profetas, e da mesma forma aconteceu com Jesus, e está acontecendo aqui com os apóstolos. A gente vai ver o controle emocional de todos eles em passar na sua peleja. Você pode observar que uma pessoa, a partir do momento que ela parte para a agressão ou parte para cima da outra, ela perdeu o seu controle emocional, ela está desestabilizada. É onde a igreja de Cristo entra e faz o seu papel, mostrando que nós confiamos em Deus, mostrando que nós estamos estruturados na palavra do Senhor, mostrando que nós estamos representando a Cristo, sendo embaixador, como disse o apóstolo Paulo. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra, eu sou embaixador do Senhor Jesus aqui na terra. Veja com grandes perseguição passou também apóstolo Paulo por nós. Muitas das vezes chegamos a pensar que até mesmo injustiça, porque às vezes tumultua tanta gente nos perseguindo, buscando ocasião contra nós, e às vezes achamos que é injustiça. Não, não é injustiça, porque se nós observarmos quem está do lado de Pedro, um anjo. Quem está com Pedro? Jesus. Quem estava do lado de Josafá no período da guerra em que a cidade estava cercada? O Senhor vai enviar o quê? Um anjo para batalhar por ele. Então a gente vê que o seguinte, que pelo poderio que está do nosso lado, que é o nosso Deus, é óbvio que o adversário vai se levantar de uma forma exaustiva, mas não é grande não, porque o Senhor nosso Deus é maior que todos eles. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. E na mesma época, nos mesmos dias que havia prendido Jesus, que era o dia da Páscoa, que era o dia dos pão ázimos, né? E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. Obrigado. Mas o que tem nesse homem, gente, para poder colocar esse tanto de soldado para guardá-los? Esse quaternos de soldado quer dizer 4 equipes. Era 4 equipes, cada equipe tinha 4 soldados. Cada equipe tinha 4 soldados. E era uma equipe de 4 soldados, 4
4 equipes. Então, somando, 4 vezes 4 vai dar quanto? 4 e 4, 8. 8 mais 8, quanto? 16. Tá bom de matemática. Então, 16 soldados para guardar um só homem. Meu Deus do céu, hein? Alguém que já se deparou no momento onde você está pregoando o evangelho e chega um contra você, só porque você é crente, talvez você nem está pregando o evangelho, só porque você é crente. Aí chega um contra você, daí a pouco chega mais 2, daí a pouco chega mais uns 3, e forma aquele tumulto tudo, e você vai desbrenhando a palavra de Cristo aos corações deles, e eles querem provar que você, quer mostrar para você que você está errado, mas você está cheio da palavra do Senhor. Aí você começa a olhar e pensar assim, mas espera aí, é só eu, um só, contra tudo? Não, é porque o poder de Deus está sobre a sua vida, e o medo do adversário é muito grande. O medo do adversário é muito grande. Então, que se venha as montoeiras contra nós, né? Porque maior é o Senhor Jesus Cristo por nós, maior coisa, maior tentação passou Jesus por nós, né? Aí está aí, 4 equipes de 4 soldados para guardar o apóstolo Pedro, né? Para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que eles estão dizendo apresentar o povo? Porque foi aqueles mesmos povo que crucificou a Jesus Cristo, que eram os judeus, né? que dizem, né, crucificai, está lá em João 18, 28, em João 19, versículo 16, e vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucificai-o, crucificai-o, e disse-lhe Pilato, tomai-o-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então a gente vê a multidão se vindo contra a Jesus Cristo. A gente vê também os mesmos multidão vindo contra Pedro. A gente vê Saulo também com a sua renca de gente doido para poder perseguir a igreja de Cristo. Tudo por causa de quê? Porque pregava o evangelho, porque fazia a vontade de Deus, né? E nós hoje não é diferente com nós, né? E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Veja para você ver a calmaria que estava esse homem estava dormindo, esse homem estava tranquilo, né? O estado emocional dele estava tranquilo, não estava desaforado, não estava desaforado. Deus chamou nós para pregar o evangelho e nos deu o domínio, nos deu o controle, nos ensinou a verdade, nos ensinou a ser manso, nos ensinou a temperança, porque Deus não envia soldado na guerra sem antes estar preparado. É após estar preparado que Ele envia para a guerra, né? Deus não nos promoveu para iras, para as contendas, mas sim para pregar o evangelho e depositar confiança nele. Ligado em 2 cadeias, né? Ainda estava ligado em 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E ainda tinha mais lá na porta ainda, guardando a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. O cara estava tão tranquilo que parece que nem percebeu a luz lá na prisão, não. E esse soldado também estava tudo dormindo, porque ninguém viu nada, né? A não ser que a visão era só para quem é crente, né? Talvez seja isso. Só para quem está em Cristo Jesus. Faz sentido, né? Agora que eu fui abrir aqui o entendimento, né? Que tem visão que é só nós que vamos contemplar. É só quem é servo de Deus que vai contemplar. Tem coisa que é você que vai contemplar.
Tem problemas que é você que vai passar e tem visão, experiência que é com você. É entre você e Deus, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. As cadeias seriam as algemas, né? As prisões, aquilo que estava prendendo ele, né? E eu creio que em nome de Jesus o anjo do Senhor está tocando em muitos aqui, e aquilo que está prendendo a evolução, que Deus venha agora em nome de Jesus. Eu quero deliberar essa palavra profética sobre a sua vida, aquilo que você busca da parte do Senhor, aquilo que está te prendendo a alcançar a sua bênção, alcançar a sua vitória, que aquilo seja caído por terra agora e a bênção chega sobre a sua vida, né? Em nome de Jesus Cristo. Às vezes não é o gema, pastor José, que está me segurando. Às vezes, sabe-se lá o que pode ser algo impedindo na área financeira, pode ser que seja, né? Pode ser um documento emperrado na justiça, né? O Senhor dos Exércitos agora toca e as coisas vão para frente em nome de Jesus. As coisas vão para frente, veja aí, né? Que o que estava prendendo Pedro era duas coisas. Vamos somar o que estava prendendo Pedro? Primeiro, os guardas, as 4 colunas de guarda que estavam prendendo Pedro. A segunda, as cadeias, as grades da prisão estavam prendendo Pedro, não é isso? Não é isso? Então nós temos mais duas, mais uma, as algemas, né? As algemas aqui, ó, as cadeias caíram, né? Então nós temos 3 coisas, em nome de Jesus, que seja, se uma dessas coisas seja o adversário, ele está sendo lançado por terra nesta noite. Deus vai confundir a mente dele, ele não vai contemplar, porque o anjo do Senhor está contigo. Nós vamos ver outra coisa aqui, as cadeias, as grades que lhe cercam, como estava acontecendo lá em Jericó, a mensagem pregada aqui domingo, tinha uma muralha impedindo o povo de Deus passar, mas a muralha foi lançada por terra, em nome de Jesus. A prisão, a algema segurando as mãos de Pedro, toma posse da sua vitória aí, meu querido, em nome de Jesus. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. É hora de marchar, Pedro. É hora de caminhar, meu querido. É hora de entrar na guerra. Vamos marchar agora. Coloca aí, ó Pedro, as suas vestes. Põe aí as tuas sandálias. E ele assim o fez. Quem é inteligente e obediente, obedece. E disse-lhe mais: lança as costas tua capa e segue-me. Deus não quer só que você tome posse da sua bênção aqui nesta noite. Deus não quer só que Deus não quer só que as algemas caiam das tuas mãos, do teu caminho, dos teus pés, seja lá o que esteja aprendendo, mas que também você o segue. Né? Que também você, aleluia, segue ele pelo caminho da transformação, da libertação, que o seja. Deus quer isso também. Deus não quer só nos libertar, mas Deus quer que nós também o segue. Deus não quer só nos dar a vitória, mas que nós também o seguimos, para que o nome dele seja glorificado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meus queridos, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa a se cumprir em nossa vida, tem muita coisa a se fazer em nosso meio.